Alegria grande estar aqui com você novamente, para junto nós estudarmos lições da Palavra de Deus. Nesse tempo nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração. Nós estamos chegando aqui na 12ª lição, quando nós falaremos sobre a oração e os nãos de Deus. Eu sou a Ellen de Angeli, uma das professoras da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em Jardim Marileia, e é realmente uma alegria muito grande estar com você aqui nesse tempo, para que nós possamos pensar um pouco sobre a Palavra de Deus, meditar nela, ler alguns textos e aprofundarmos desse modo o nosso entendimento, a nossa compreensão da pessoa de Deus, da sua vontade para as nossas vidas. Como é que nós reagimos quando Deus nos diz não quando nós oramos? Vamos ler Isaías 55, versículos 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem está do alto vê melhor, vê mais longe. Dependendo da posição do alto que ele esteja, vê a totalidade. O nosso Deus, ele está acima de todas as coisas, enxergando tudo o que acontece conosco. A Bíblia nos garante que Deus nos responde. Ele nos responde sim, nos responde não, ele nos responde espere. Então, quando Deus ele responde com um espere, a gente vai entender como o salmista, no Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Deus responde às nossas orações. Deus nos encoraja a buscá-lo. Você pode encontrar isso lá em Jeremias 33, 3, Jeremias 29, 13, Isaías 1, 18 e 19. Você vai encontrar que Deus ele busca o relacionamento com o homem, ele quer que nós oremos. E nós vamos ver também que Deus disse não para grandes líderes da Bíblia, grandes homens, grandes figuras na Bíblia. Deus disse não para Moisés. Moisés queria entrar na terra prometida. Ele orou e Deus disse: basta, Moisés, não me fale mais nisso. Eu te amo, mas é não, você não vai entrar. Deus disse não para Davi quando ele queria construir um templo com as suas próprias mãos. E Deus disse: não, Davi, quem vai construir um templo é o seu sucessor, é o seu herdeiro no trono. De Moisés, a gente encontra lá em Deuteronômio 3, 23 e 28. De Davi, está lá em 2 Samuel 7, 2, 8. Deus diz não para Paulo, a gente encontra lá em 2 Coríntios 12, 7, 10. Paulo, depois de ter uma grande visão, ele ora para que Deus afastasse dele um espinho na carne que foi colocado pelo próprio Deus. Ele diz: 3 vezes eu orei. Mas qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. Isso é um não carinhoso de Deus. Olha, ele não disse não assim para Paulo, ele disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus disse não para Jesus. Lá no jardim, uma noite antes da crucificação, naquela madrugada, né? Jesus vai orar e ele diz: Pai, é possível que esse cálice passe sem que eu beba? No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. A gente vê isso lá em Mateus 26, versículos 39, 42 e 44. Algumas possíveis razões para os nãos de Deus. Deus vê o que nós não enxergamos. Os não de Deus, eles são didáticos, eles querem ensinar. Não são um não para o nosso mal, não é um não para nos contrariar, mas é um não porque há algo para que nós precisamos aprender. E para que os planos de Deus também se cumpram, pois ele vê como nós não podemos ver. Lá em 1 Samuel, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 7, quando os filhos de Jessé estão todos passando pela frente de Samuel para ver qual seria aquele que Samuel ungiria, o próximo rei de Israel, Deus vai dizer para ele: você está vendo a beleza? Mas Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque eu vejo o coração, eu vejo muito além, né?
Isaías 55, 8 e 9, nós acabamos de ler, ele vai dizer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? E os seus caminhos, né, não são os meus caminhos, porque eu estou nas alturas, eu estou acima de tudo isso, eu estou vendo melhor do que você, a minha visão é ampliada. Jeremias 29, 11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então, Deus, ele sabe, tudo o que Deus faz é melhor, mais elevado, é completo. Não há nada que a gente possa fazer para melhorar aquilo que Deus faz. Em Hebreus 4,13, a expressão todas as coisas estão descobertas e expostas, ela revela que o ponto de vista divino é profundo e abrangente. E tudo está desnudo, nós não podemos esconder nada de Deus, porque Ele vê todas as coisas, o oculto e o que está à vista. Deus vê todas as coisas e Deus tem sempre algo melhor para nós. Porque nem sempre as nossas orações são respondidas com sim, né? Algumas razões. Né? Certas orações refletem a nossa vontade pessoal e egoísta. Tiago 4, 2 e 3 vai dizer que nós pedimos e pedimos mal para gastar nas nossas próprias vontades, naquilo que nos dá prazer. Talvez porque elas não refletirão a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Né? Jeremias 29, 11, nós acabamos de citar, eu é que sei. Então, o não de Deus também reflete o seu amor por nós. Muitas das nossas orações, quando são respondidas com um não, é uma forma extraordinária de Deus demonstrar o seu amor por nós quando Ele nos diz um não. Então, alguns nãos são bênção mesmo de Deus para a nossa vida. Talvez um quarto motivo seja porque Deus tem a sua maneira de fazer as coisas e mesmo entendendo que a sua obra é mais elevada, mais completa, ela é melhor, não significa que seguir a Deus seja algo fácil, que seja um caminho de flores somente. Trilhar o caminho de Deus requer fé, coragem, capacidade de adaptação. Isto requer de nós também aprendizagem. Caminhar nesse caminho requer de nós aprendizagem. Filipenses 4, 11b, Paulo diz o seguinte, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra aprender aqui significa aprender como resultado de um processo, de uma prática. A ideia é que é preciso crescer para aprender. Lembra de Mateus 11, 29? Aprendei de mim, do soberano Deus. Ele é manso, ele é humilde, e a gente vai encontrar nele descanso para as nossas almas. Deus tem o seu próprio propósito. Deus, ele não permite que as nossas orações interrompam seus propósitos. Se orarmos por algo que está fora do seu propósito, ele vai dizer não. Na noite que antecedeu a crucificação, Jesus, ele orou, mas imagina se Deus tivesse dito sim para Jesus. Ah, meu filho, você não vai passar por isso não. É possível sim. Eu não vou deixar você passar por isso, esse sofrimento todo. Mas ele diz não para Jesus. A vontade dele, soberana, estava em ação. Quando Deus diz não para Jesus, a vontade diretiva dele estava ali agindo 100%, porque ele escolheu o melhor para nós, que somos suas criaturas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, Jesus, ele ora como um homem. Olha, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele estava sofrendo como homem. A sua carne, ele sabia o que estava ali esperando, o sofrimento que estava guardado para ele. Mas ele vai dizer, se possível. E ele vai complementar, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Isso é relação, isso é relacionamento, isso é comprometimento, isso é envolvimento. É um sacrifício que ele fez por amor a todos nós. Porque sofrer em benefício de outras pessoas é uma prova de amor. Nós vivemos uma sociedade que rompeu com essa dimensão do sacrifício. Porque a sociedade ela acredita
que o objetivo da vida é ser feliz. Isso é o hedonismo. Eu mereço, eu preciso, eu tenho direito de ser feliz, eu nasci para isso. Não tem nada errado em ser feliz. Não tem. Nós queremos o bem, a nossa carne, ela não gosta de sentir dor, porque a dor é algo que nos afeta profundamente. Mas nós não podemos esquecer que há situações difíceis que nós vamos enfrentar por algo ou por alguém e que todo comprometimento ele exige um certo grau de sacrifício. Paulo, lá em Colossenses 1:24, ele vai dizer isso, ele vai revelar essa questão. Né? E Paulo orava não para que as lutas fossem embora da frente dos crentes, não que elas não existissem, que eles fossem livres das lutas, mas ele ora para que os crentes fossem preparados para lutar, preparados para o combate, preparados para lutar, que eles fossem fortalecidos na mente, no coração, no seu ânimo, para que eles pudessem lutar. Todas as vezes que Deus disser não, ele vai dispensar sua graça. Paulo, ele ora 3 vezes para que aquele espinho na carne fosse tirado dele. Eu não faço a menor ideia qual era o espinho na carne, mas devia ser algo que incomodava muito, muito, muito mesmo. Porque Paulo, ele sabia passar por qualquer situação, mas aquela situação incomodava ele profundamente. Mas vamos pensar o seguinte, o espinho na carne, ele não nos afasta de Deus. Ele nos aproxima de Deus. Quando Paulo, ele pede, Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim essa dificuldade, essa situação, não sei o que era, mas era algo que incomodava demais. Deus responde que a sua melhor, mais elevada, a sua perfeita graça bastava para Paulo. Então, a graça de Deus nos coloca de pé quando nós somos tentados, quando estamos cansados, quando estamos aflitos. Deus, ele tem coisas melhores para nós. E nós precisamos afinar o nosso ouvido para ouvir tão somente a voz de Deus quando ele fala conosco, para nós entendermos o sim, o não e o espera de Deus. Eu gosto de pensar na Amy Carmichael, já estamos terminando aqui esse nosso momento. Amy Carmichael, ela foi uma missionária que atuou na Índia durante 55 anos. Ela foi para lá com 29 anos e nunca mais saiu de lá. E a Amy Carmichael, ela abriu um orfanato e ela criou a missão Dona Vur. Essa missão, ela tem por objetivo resgatar meninas da condição de prostitutas rituais, de meninas em condição de vulnerabilidade. Na época de Amy Carmichael, ela conseguiu resgatar muitas meninas, tirando das suas próprias famílias, que entregavam as meninas para poderem ser prostitutas rituais, servirem nos templos, e trazer para essa missão, resgatando as suas vidas. Ela era chamada de mama, aquela que ama, o amor de Amy atraía aquelas meninas para Cristo. E eu não sei se é uma história apócrifa, mas eles contam que Amy Carmichael, quando era pequena, ela queria ter os olhos azuis. E ela orava, com muito fervor, Senhor, muda a cor dos meus olhos, porque ela tinha um irmão que tinha os olhos azuis. E ela queria ter os olhos azuis, e ela orava, mas Deus nunca mudou a cor dos olhos dela. E quando ela foi para a Índia, depois de muito tempo, ela entendeu o porquê que ela tinha os olhos escuros. Quando ela ia resgatar as meninas na rua, que ela ia abordar as meninas, às vezes ela percorria grandes distâncias para resgatar uma única menina. Ela se trajava de modo indiano, ela pintava o seu rosto com pó de café, seus braços, as partes visíveis, e ela abordava aquelas meninas como uma indiana, e se ela tivesse os olhos claros, ela não teria tanta aceitação como ela teve com os seus olhos castanhos. Então, o não de Deus. Muitas vezes nós só vamos entender lá na frente, no desdobramento, quando nós olharmos para as pontes que nós atravessamos junto com Deus, aí nós vamos entender alguns nãos dele. Quando o não de Deus chegar, nós não vamos nos desesperar, nós vamos renovar as nossas esperanças, porque ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Vimos que aprender é resultado de um processo, é de uma prática, e que para crescer é preciso aprender. Então, a minha oração profunda diante de Deus,
é que essa mensagem ela te alcance na medida da tua necessidade e que Deus continue falando ao seu coração e que você, com as respostas que Deus tem dado a você, você cresça, você amadureça e que assim você continue sendo bênção para quem te cerca, para o reino e que você seja bênção como filho para esse Deus, como filho, como filha para esse Deus. Então, Deus te abençoe, Deus continue cuidando de você e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Fique na paz.